Na infância, até os 7 anos de idade, eu fui criada numa família em que havia orientações religiosas. Eu lembro que havia 2 ambientes que eu gostava muito de ir, que eu me sentia em paz. Era na escola religiosa e no hospital. Talvez por isso eu sou médica, né? Mas eram 2 ambientes que me traziam paz. Eu realizei 2 anos de residência em pediatria e a minha primeira formação foi como pediatra. E trabalho em neuropediatria, neurologia infantil. Como toda a área da medicina, é uma especialidade muito dinâmica e para atender bem os pacientes está sempre atualizada. E numa dessas ocasiões, em 2011, surgiu a oportunidade de eu me atualizar numa tecnologia de tratamento para doenças neurológicas e emocionais das crianças e adolescentes, adultos jovens, que regula o sistema neuroelétrico do cérebro e prescindem de medicação. Então isso me atraiu muito. Então eu fui ler um livro a respeito, eu fui ler este livro que esse psicólogo editou. É um livro técnico falando de como é que o cérebro funciona, quais são as suas desregulações, e lá pelas tantas o autor comenta que assim, que nós temos dentro de nós um potencial para nos religarmos, não é? Com o céu. Aí eu parei, né? Como assim, né? Num livro técnico científico, daqui a pouco vamos falar de religião e ligação com o céu. Imediatamente vieram as lembranças da minha infância. O que eu ouvia falar sobre o céu, as aulas de religião, e que eu pensei, puxa, tem um livro, eu li tantos livros na minha vida, mas o único livro que eu lembro que fala do céu é a Bíblia. Eu não li esse livro, eu nem tenho esse livro em casa, né? Tá na hora de eu ler a Bíblia. Mas percebi, é muito profundo para eu fazer isso sozinha, não vai dar para fazer sozinha. Eu preciso de um grupo de pessoas, eu preciso me conectar com um grupo de estudos. E houve então, num desses fins de semana que eu sentei aqui e decidi ligar a TV, até porque eu raramente não assisto TV, né? Então por isso que eu não tinha TV a cabo, a minha TV era TV aberta. E pensei exatamente assim, vou dar uma olhada nos canais para ver o que a TV está falando sobre religião, o que os canais falam sobre religião por aqui. E aí passava os canais e era um horror, né? Era uma gritaria, os outros muita gente, várias pessoas, vários canais falando sobre religião. E eu ia desistir, eu vou desligar isso aqui, não é? Quando eu ia desistir, entrou Novo Tempo. Então entrou o programa Lições da Bíblia, né, dirigido pelo pastor Gilmar Battistotti, no qual havia convidados, 3, 4 pessoas que estavam com suas Bíblias por sobre uma mesa e era um grupo de estudos. Em primeiro lugar, ninguém gritava, não havia gritos. Em segundo lugar, pessoas altamente preparadas, porque antes eles oravam e aí o pastor divulgou o currículo de cada um deles e eu fiquei impressionada com a formação dessas pessoas. A gente sabe que quem tem uma vida acadêmica, não é, como eu, sabe o esforço que se precisa fazer, né? Quantas coisas que a gente deixa de fazer na vida para se dedicar a um estudo tão profundo de alguma área. E eu pensei, olha, essa gente faz mestrado, doutorado na Bíblia? Então, ele é muito importante. A seriedade com que eles tratavam dos assuntos bíblicos, eu percebi que havia busca e uma honestidade intelectual dessa gente, né? Ninguém queria ser enganado ou se deixar enganar. Então, a honestidade intelectual dentro do que a própria Bíblia falava, sem sair do contexto da própria Bíblia, né? Isto foi algo que me impactou, me tocou e me fez, então, não largar mais de assistir os programas do Novo Tempo. E além do que eu percebi, que era tudo muito bem planejado, né? São pessoas que não estão ali para brincadeira. E percebi que eles também são pessoas muito preocupadas em não permitir que as pessoas, que quem os ouvisse se deixasse enganar.
obviamente eu quis divulgar para todos os meus amigos, meus conhecidos, ligava para minha irmã, ligava para minhas amigas, ligava de noite, olha, tá passando tal programa, assiste, não perca, não é? E depois entrei na internet, enviava o YouTube para as pessoas, os links, a TV Novo Tempo, os programas, as ideias, os conceitos, o estilo de vida. E eu me identifiquei. As minhas emoções foram mudando à medida que eu assistia os programas. Eu percebia que muitas coisas que me pareciam que me faltavam já não faltavam mais. Eu tinha companhia, tanto para o meu intelecto quanto para a minha vida emocional e vida espiritual. Eu encontrei parceria, o cuidado que eles têm em respeitar quem o está ouvindo. É um respeito, né? Uma compaixão. E aí eu percebi, é como Cristo fazia, eles são imitadores de Cristo, porque assim que Cristo chegava nas pessoas, com compaixão, né? E se colocava no lugar das pessoas. E eu percebia que isso não eram pessoas que estavam lá, vamos dizer assim, fazendo teatro. Elas eram autênticas. Antes do Novo Tempo, uma Maria Helena com medo e sem esperança. Uma Maria Helena, um ser humano que realizava suas tarefas e atividades porque aprendeu a ser, vamos dizer assim, comprometida, porque eu tinha compromissos, não porque eu precisava fazer tudo o que eu fizesse na minha vida, porque eu me comprometia. Agora não. Eu sinto que eu realizo as minhas tarefas, realizo até a minha profissão, né? Mas agora eu sou alguma coisa. Antes eu estava alguma coisa. Com a medida que tu vai mudando os teus gostos, vai mudando. E interessante que eu me dei conta que aquele estilo de vida que ela passa para as pessoas, que ela era o que era eu. A Novo Tempo é o caminho para Cristo. Aquele Cristo que eu me apaixonei, aquele Jesus, ao ler, a Novo Tempo colocou ele na realidade da minha vida. Não é uma teoria, é uma prática.